Petrobras. Para muitos, um orgulho para o Brasil, para outros, um monopólio que precisa ser desfeito. De toda forma, hoje a Petrobras é a empresa mais valiosa do Brasil. Com valor de mercado próximo a 100 bilhões de dólares, a estatal de capital misto, atualmente, está à frente de outras gigantes como a Vale e os principais bancos do país. Mas, há alguns anos, a história era bem diferente. Mergulhada em corrupções e más gestões, a Petrobras chegou a acumular mais de 500 bilhões de reais de dívidas em 2015. Contudo, mudanças foram feitas para colocar a empresa de volta nos trilhos. E nesse vídeo, você vai entender como foi feita a operação de gestão que resgatou a Petrobras e como você pode aprender com ela. Turnaround. Essa é a expressão utilizada para empresas que conseguem reverter grandes dificuldades ou chegam à beira da falência e conseguem literalmente dar a volta por cima. E foi exatamente isso que aconteceu com a petroleira brasileira. Para entender o que aconteceu, é importante voltar um pouco no tempo. Criada em 1953 por Getúlio Vargas, a Petrobras passou a dominar o comércio e a exploração do petróleo no Brasil desde então. Enquanto em grandes nações o petróleo era explorado por empresas privadas, o Brasil preferiu manter a atividade exclusivamente sob o poder do Estado, na figura da empresa, através de uma lei que vigorou até o ano de 1997. Ao longo do tempo, a Petrobras passou por modernizações e até abriu seu capital na Bolsa de Valores, o que a permite receber aportes de investidores nacionais e internacionais, ainda que a maior parte de suas ações seja do governo. Hoje, a União detém o controle da companhia com cerca de 36,6% das ações totais e 50,3% dos papéis com direito a voto, o que faz com que o governo continue comandando a empresa. Nesse tempo, a estatal passou a dominar toda a cadeia produtiva do petróleo, garantindo assim também o comércio de seus derivados, como gás, óleo e, claro, a gasolina. Contudo, por ser uma empresa estatal, a gestão da Petrobras sofre interferência direta do governo federal, que, por sua vez, pode indicar funcionários e mandatários da empresa. O que você acha disso? É certo que a administração da empresa mude de acordo com o governo? De toda forma, a cada novo governo, a Petrobras ganhava uma nova configuração, que por sua vez também era influenciada não apenas pelo governo vigente, mas também pelos políticos que dão suporte para o presidente da República, o que ao longo do tempo fez com que boa parte das diretorias da estatal fossem ocupadas por apadrinhados e indicados por partidos políticos da base governista. Apesar dessa estrutura, a Petrobras sempre teve destaque internacional, principalmente por deter praticamente o monopólio do setor petrolífero no Brasil. Para completar, em 2010, foi anunciado que, além das reservas de petróleo conhecidas até então, a empresa também teria acesso a uma vasta camada de novos recursos no território brasileiro, que garantiria a autossuficiência de petróleo para o Brasil, o pré-sal, uma descoberta que possibilitou a captação no mercado de mais de 70 bilhões de dólares para a estatal. Nesse cenário, a Petrobras parecia viver o seu auge e indicava um futuro promissor pela frente. Mas a realidade foi bem diferente. Apesar de controlar o setor petrolífero no Brasil, a empresa não garante a autossuficiência em petróleo para o país, tanto por sua capacidade de produção, quanto principalmente por sua capacidade de refino. Por causa disso, a estatal não só produz, como também importa combustíveis, o que faz com que o estoque colocado em circulação no país seja calculado em dólares,
seguindo os movimentos do mercado internacional. Dessa forma, quando há oscilação no preço internacional do petróleo ou no preço da moeda americana, o preço dos combustíveis no Brasil precisa subir para que a estatal não tenha prejuízo em suas operações. Isso porque, apesar de ser uma empresa do governo, ela ainda está sob as leis do mercado e não é possível desassociar sua atuação do que é praticado no restante do mundo. Isso porque, além de ter de manter seus estoques de combustíveis, a empresa precisa manter seus preços compatíveis com o mercado para que tenha dinheiro também para continuar competitiva e apta a investir em equipamentos e estruturas necessárias para a sua atuação. Caso contrário, se não acompanhar os preços do mercado, em pouco tempo a empresa pode entrar em colapso. Apesar disso, durante o governo da presidente Dilma Rousseff, a Petrobras optou por não atualizar o preço dos combustíveis de acordo com o mercado internacional. Uma decisão que manteve o preço da gasolina no Brasil bem diferente do praticado no mundo, o que para muitos era uma estratégia de tentar manter a popularidade da presidente e viabilizar no ano seguinte a sua reeleição. O controle dos preços dos combustíveis afetava não só os produtos fósseis, e na verdade era uma maneira também de tentar segurar a inflação no país, uma vez que um aumento nos combustíveis geraria impacto no preço dos fretes dos produtos e um consequente aumento generalizado de preços no Brasil. Por essa decisão de controle de preços, em pouco tempo, a estatal passou a acumular prejuízos, uma vez que, para manter o preço controlado para o consumidor final, ela simultaneamente tomava prejuízo em sua operação, uma verdadeira bomba-relógio. Dessa maneira, o controle de preços gerou um rombo acumulado estimado em mais de 40 bilhões de dólares entre os anos de 2011 e 2014, apenas para subsidiar os combustíveis no mercado brasileiro. Uma política danosa que, segundo o relatório do Fundo Versa, foi executada de forma direta ou indireta, não apenas no período citado, mas de 2007 até 2014, em maior ou menor medida. De tal forma que, somado a outros problemas de gestão, a Petrobras foi considerada a empresa mais endividada do mundo, de acordo com o relatório do Bank of America, emitido em 2013 em parceria com o Merrill Lynch. Para completar, logo após a reeleição da presidente Dilma, a empresa chegou a atualizar os preços dos combustíveis, mas outros fatos vieram à luz. Além dos prejuízos acumulados, a Petrobras foi centro de um dos maiores escândalos de corrupção do planeta, o Petrolão. Exposto pela Operação Lava Jato, o caso mostrou um elaborado sistema de corrupção que envolveu desvios de dinheiro da empresa para políticos, diretores, empreiteiras e partidos políticos. Além disso, a própria empresa também estava envolvida em uma série de controvérsias, como uma compra superfaturada de uma refinaria na cidade de Pasadena, nos Estados Unidos, e da construção da também superfaturada Refinaria Nacional Abreu e Lima. Investimentos que nem de longe davam retornos para o negócio. A título ilustrativo, de acordo com a força-tarefa da Lava Jato, somente com a corrupção, a Petrobras perdeu mais de 42 bilhões de reais, mais de 60 bilhões em valores atualizados com base no IPCA. Para completar, a joia da coroa estatal, a Operação do Pré-Sal, não entrou em funcionamento de acordo com a expectativa gerada. E em 2014, parte do projeto se mostrou economicamente inviável, o que atrasou e muito os planos de bonança da companhia. Ou seja, além de ir contra o mercado na questão de preços e escolher uma gestão, no mínimo duvidosa, a empresa também apostou seu futuro em uma incerteza, que se mostrou bem diferente do planejado. Elementos que fizeram com que a Petrobras
acumulasse prejuízos seguidos entre 2014 e 2016, o que inclui o pior ano de sua história, 2015, quando amargou 10 bilhões de dólares de prejuízo ao longo do ano. E além dos fatores internos, a Petrobras também sofreu com a desvalorização da moeda brasileira, o que, segundo a empresa, foi também um fator relevante para que ela acumulasse prejuízos. Uma série de más notícias que colocaram também a credibilidade da empresa em jogo. Até porque, além dos problemas com a justiça brasileira, a gestão da empresa também foi alvo de investigações e processos no exterior, uma vez que suas ações também são negociadas no mercado internacional. Um conjunto de problemas que derrubou o valor das ações da empresa, de cerca de R$ 22,82 para apenas R$ 4,45, em menos de 6 meses, quando a empresa atingiu sua cotação mínima em fevereiro de 2016. Problemas que geraram cerca de 130 bilhões de dólares em dívidas, cerca de 500 bilhões de reais em valores atualizados com base no IPCA. Um número que em 2016 representava 5,2 vezes o valor de seu EBITDA, o indicador que analisa o ganho anual da empresa antes dos descontos com impostos, juros, depreciações e amortizações. Diante do abismo, em 2016, foi dado início a uma reformulação completa na empresa. Junto com a ascensão de um novo governo, com a posse de Michel Temer, a estatal recebeu novo comando e novas políticas. O escolhido para comandar a virada foi Pedro Parente, que além de já ter trabalhado no governo em 1997, quando foram implementadas mudanças importantes na própria Petrobras, também era visto como um especialista em recuperações de empresas. E para cobrir os rombos, a Petrobras teve que tomar uma decisão impopular: vender os anéis para manter os dedos. Dessa maneira, a empresa que controlava todo o processo produtivo do petróleo, ainda que de forma pouco eficaz, decidiu se desfazer de parte de seu patrimônio com 2 objetivos: fazer caixa para cobrir as dívidas e investir em seus melhores setores, para literalmente focar nos processos que a empresa dominava. Uma aposta que visava tornar a companhia não só novamente lucrativa, mas mais lucrativa do que ao longo de sua história. Por causa disso, desde então, a empresa passou a vender alguns de seus ativos, tanto a partir da gestão de Parente, como durante as gestões mais recentes, especialmente a partir de 2019. O que fez com que de 2016 a 2022 fossem realizadas as vendas de ativos como fatias da BR Distribuidora, da Liquigás, da malha de gasodutos do Norte e Nordeste, da transportadora associada de gás, dos gasodutos do Sudeste, da nova transportadora do Sudeste, da refinaria Landulfo Alves, dentre outras participações acionárias. Operações que, reunidas, renderam um total de 243,7 bilhões de reais para os cofres da empresa. Além disso, a Petrobras decidiu tornar a sua política de preços totalmente alinhada com o mercado internacional. Uma política que contou com a ajuda do governo e do legislativo. Para isso, em 2016, houve a edição da Lei 13.022, em que foi instituída a política de paridade de importação, a chamada PPI, que garante que os preços dos combustíveis da Petrobras terão paridade em relação aos preços do mercado internacional. Ou seja, independente da vontade do presidente da República, o preço dos combustíveis é editado pela própria Petrobras, acompanhando o preço internacional, que é ditado pela cotação do valor do barril de petróleo, da cotação do dólar e também por seus próprios custos de produção. Relembrando que, apesar de sua produção, o Brasil não é autossuficiente no setor do petróleo, principalmente
por não dominar o processo de refino dos combustíveis, sendo necessária a importação de combustíveis para atender às necessidades do mercado interno. A PPI visa garantir que a política de preços da Petrobras não seja influenciada pelos governantes, o que significa, em teoria, uma proteção para a saúde da empresa e também uma proteção para os interesses dos acionistas da Petrobras. Ou seja, a partir dessa lei, a Petrobras passou a ser uma empresa com mais autonomia e, na teoria, não mais refém do uso político. E você, o que acha disso? A Petrobras deve ser utilizada por políticos ou deve funcionar efetivamente como uma empresa? Vale lembrar que o preço do combustível comercializado no Brasil é composto por uma série de elementos. Além do preço praticado pela própria Petrobras, o combustível que chega nos postos tem em seu preço final o acréscimo dos custos de distribuição, diluição, margem de lucro dos postos e impostos. Muitos impostos, tanto de natureza federal quanto estadual. O maior deles é o ICMS, imposto cobrado pelos estados, que até esse ano representava, em média, 24,1% do preço da gasolina, por exemplo, e que em alguns estados chegou a números ainda mais altos, como no Rio de Janeiro, em que chegou a representar 34% do preço da gasolina. E ao contrário do que muitos afirmam, a recente redução no preço dos combustíveis não se deve por controle dos preços na Petrobras, e sim da redução forçada do ICMS sobre os combustíveis, por força de lei federal proposta pelo governo, que limitou a cobrança do ICMS a 17% ou 18% do preço dos combustíveis, o que ocorreu simultaneamente à redução de impostos federais sobre os produtos. Ou seja, a recente redução ocorreu não por controle de preços, mas sim por redução de impostos. Diferença essencial entre a situação anterior e a atual, e que faz com que, mesmo com a redução do preço final, a empresa ainda se mantenha imensamente lucrativa. Vale lembrar também que, apesar de todos os esforços, a Petrobras ainda monopoliza, na prática, o mercado do petróleo no Brasil, o que faz com que não exista concorrência no setor. Ou seja, com uma boa ou uma má gestão, a população brasileira continua nas mãos da empresa, enquanto não houver nenhum tipo de mudança. Voltando para a gestão da companhia, com a introdução da política de paridade de preços, a Petrobras conseguiu recuperar protagonismo no mercado internacional, uma vez que, para os investidores, a companhia se tornou efetivamente um negócio e não um instrumento do governo, já que, em tese, com a PPI, a empresa se torna mais previsível para o investidor, já que os preços seguirão o mercado e a Petrobras continua como a única detentora de quase todo o mercado brasileiro. Uma combinação que chama a atenção dos investidores, que veem no monopólio uma grande oportunidade. Com uma nova política de preços e com as contas colocadas em dia, a Petrobras também aparentemente adotou uma configuração de funcionários técnicos e não políticos, o que também agradou bastante o mercado, de tal forma que em 2018 as ações da empresa já tinham uma valorização superior a R$ 22, 5 vezes mais do que em seu pior momento 2 anos antes. Pilares que foram mantidos nos últimos anos, de forma que a Petrobras conseguiu manter o caminho iniciado em 2016, mesmo que tenha tido diferentes presidentes ao longo do tempo. Vale ressaltar que, além do choque de gestão na empresa, o setor petrolífero também esteve em alta nos últimos 2 anos, principalmente pela recente questão de saúde e pelos problemas atuais na Europa, que movimentaram bastante o preço do barril de petróleo. Fatos que fizeram com que a Petrobras
fosse imensamente beneficiada, tal como outras empresas de petróleo mundo afora. Só que além de manter a política de preços, a companhia também conseguiu aumentar a sua produção, especialmente pelo fato de aumentar a sua capacidade de extração de petróleo do pré-sal, principalmente pelo fato de ter se preocupado em investir naqueles setores em que ela realmente tinha qualidade, como o de extração de petróleo. Hoje, cerca de 73% da produção da Petrobras vem do pré-sal, um número que vem crescendo ano após ano. Em 2014, o número era de 400 mil barris de petróleo por dia, e hoje são quase 2 milhões de barris de petróleo dia advindos do pré-sal. Em paralelo, ao longo do tempo, a Petrobras tem deixado de lado a operação de distribuição que tem sido repassada para outras empresas que estão movimentando o setor no Brasil e que prometem tornar o serviço mais barato ao longo dos anos devido à possível competição no mercado. Em conjunto, por enquanto, a empresa saiu das páginas policiais e passou a figurar nas principais publicações econômicas. Recentemente, a empresa teve lucratividade recorde e anunciou o pagamento do maior valor de dividendos da história do Brasil. E no segundo trimestre desse ano, a companhia foi a maior pagadora de dividendos do mundo, fato que agradou e muito os acionistas da empresa, especialmente o maior deles, o governo federal, que realizou programas sociais como o Auxílio Brasil de R$ 600 em 2022, custeado com os dividendos recebidos da estatal. Ou seja, o êxito da Petrobras também impacta positivamente o próprio Brasil, uma vez que com os dividendos da empresa foi possível pagar o programa de transferência de renda do governo. De toda forma, o conjunto de êxitos obtidos após o turnaround da Petrobras faz com que hoje as ações da empresa sejam comercializadas por cerca de R$ 32, um valor bem superior ao de 6 anos atrás, mas ainda considerado muito aquém dos excelentes números recentes da empresa, e que faz com que o preço das ações seja considerado barato de acordo com algumas casas de análise, uma vez que a Petrobras indica que, enfim, encontrou um caminho de prosperidade. A título de exemplo, a relação da dívida atual da empresa com relação ao seu EBITDA, que era de 5,2 vezes, hoje é de cerca de apenas 0,60, considerando os números do segundo trimestre desse ano, fruto da combinação de um aumento de receita e da redução de seu endividamento ao longo do tempo, o que provou que a estratégia de se vender os anéis não só manteve os dedos, mas também gerou muitos frutos. E o valor de mercado da Petrobras é o maior de sua história, mais de 520 bilhões de reais, recorde batido no dia 21 de outubro de 2022, e que faz dela a empresa mais valiosa do Brasil e uma das mais valiosas do mundo. Fatores que indicam a Petrobras como uma das empresas mais promissoras do planeta. Mas será que dessa vez ela vai mais além? Compartilhe a sua opinião conosco nos comentários. E não se esqueça de conhecer o nosso canal de cortes, Passo a Passo Empreendedor Insights, o nosso conteúdo em cortes direto ao ponto para facilitar o seu aprendizado. E o link estará na descrição deste vídeo. Lembrando que estamos produzindo diversos conteúdos gratuitos sobre empreendedorismo em nosso canal. Para continuar recebendo o nosso conteúdo gratuito, se inscreva em nosso canal e acione o sininho das notificações para receber as nossas atualizações. Esperamos que você tenha gostado, um grande abraço e até a próxima!